pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nova era Adultos Emocionalmente Saudáveis, um evento onde você vai obter dicas em como eliminar a sua dor da infância para ter uma vida feliz. Satisfação, eu sou Ana Carla Costa, fundadora do Correspondências de um Guia. E me conta, de onde vocês vieram? Escreve aí no chat, de qual estado, qual país, qual cidade e o principal, quais são os seus anseios aqui com este evento? O que vocês esperam aprender? E outra, vocês acham impossível? Seria viável para vocês? Ah, não, Ana Carla, eu não lembro da infância, como é que eu vou eliminar uma coisa que eu não lembro? Ah, eu acho difícil. Calma, que aqui eu vou te dar detalhes em como que você chega a isso. Como que você elimina essa dor lá da infância, quando você era muito pequenininho, ou então às vezes uma dor um episódio, um trauma, quando você tinha seus 10, 12 anos, 18, acredite, estes eventos têm grande impacto na sua vida como adulto hoje. E você, acha que tem facilidade em esquecer uma dor lá da sua infância, de quando você era pequenininho? Ou você acha que, não, para eu esquecer essa dor, eu tenho que entrar na máquina do tempo. Vocês já viram um filme? Tem um filme aí, muito brasileiro inclusive, que o homem entra na máquina do tempo e volta lá no passado, volta num determinado tempo para conseguir refazer as coisas. Então, muita gente acha que é necessário fazer isso. Não, só voltando no tempo para ir lá refazer a ação, para ir lá consertar isso, falar aquilo. E ainda tem gente que acha que para eliminar essa dor da infância, não, eu não quero entrar em contato com isso. A dor é tão forte que ela prefere nem pensar. Ela reprime essa dor em si, ela reprime esse trauma e ali fica, guardado dentro de si. Enfim, duas situações que realmente dificultam a eliminação da dor emocional. Dificulta a pessoa de ter uma vida feliz, pois nas duas partes, uma por achar que é impossível só voltando no tempo e a outra por não entrar em contato com essa dor, elas não dão a oportunidade de em se livrar desse trauma. E isso dificulta o processo de cura, isso dificulta a eliminação da dor emocional. Mas uma coisa que te falo com propriedade, é possível sim eliminar essa dor da infância e ter uma vida muito diferente, ter uma vida feliz. E há elementos chaves para isso. Um deles é estar no momento presente, aqui, agora, ouvindo todos os barulhos que passam por você, a roupa do seu corpo e ainda assim você nesse mesmo tempo lembrar do seu passado. E é nesse instante que você consegue lembrar do que passou, sentir aceitação, perdão e amor por tudo isso e conseguir liberar esse passado, liberar essa dor. Ana Carla, é possível? Sim. Eu te falo isso com propriedade porque eu passei por todo esse processo. Eu vou te contar aqui um pouco da minha história, que afinal, quem é essa menina que tanto fala essas coisas assim? Ela tá ficando louca? Como é que eu vou esquecer uma coisa do passado, sem voltar no passado? E como é que eu vou querer me livrar de uma coisa que eu não quero mexer, que dói muito? Eu acho isso muito difícil. Vou te contar um pedaço da minha história, para que você possa entender do porquê que eu falo isso com propriedade. Hoje eu tenho 35 anos de idade. Eu nasci no estado da Bahia, hoje eu moro no estado do Espírito Santo, mas eu nasci no estado da Bahia e desde o momento da gestação da minha mãe, eu já absorvia a informação de rejeição. Naquela época, tinha muito aquela ideia de que, se for para ter filho, que seja filho homem. A galera comemorava muito, é filho homem, é filho homem. E esse relato que eu falo agora aqui com você foi coisas que eu captei da minha mãe durante a gestação dela. A diferença entre os meus pais é um pouco maior, então naquela época, a minha mãe é mais velha que o meu pai, ela passou por um certo preconceito, então ela já sofria preconceito daí. Aí ela descobriu que estava grávida e ela me conta que quando ela e o meu pai foram numa clínica, para fazer o exame e falaram lá, é menina. Ela conta que o meu pai saiu espraguejando. Caramba! Me xingou, Nem pra isso eu sirvo! Queria um filho homem e faço uma menina! E minha mãe, naquele momento, ela se sentiu um lixo. E acho que, não sei se vocês têm a ciência disso, o bebê ali, quando está nesse processo de formação, no processo de gestação, ele capta
tudo que a mãe sente, todas as informações que é presente no campo da mãe, ele capta. Então, desde muito pequena, eu já fui absorvendo essa sensação, essas informações de rejeição. Mas ainda assim, logo no início também, eu lembro que quando eu estava nesse processo de cura emocional, até memórias de rejeição da minha própria mãe existia. De tão forte que era essas informações, essa dor emocional em mim. Mas ela levou a gestação adiante. Bem no final da gravidez, olha que há 35 anos atrás, cidade do interior, não era o que é hoje. Eu nasci um bebê grande, pesado. Forçaram a minha mãe a botar um bebê grande, pesado, por vias de partos normais. Sem falar o seguinte, que a minha mãe, quando foi para o hospital, ela foi sozinha, sem apoio de ninguém. Ninguém da família estava ali para ela. Que hoje você vai para o hospital e tem riscos na gravidez, a família logo intervém, né? Afinal, a gestante está tão ali absorta, né, pelo momento do parto, ela às vezes não tem condição de pensar, de agir, de tomar decisões por si. É necessário que tenha alguém da família. E nesse momento minha mãe se encontrou sozinha. E essa solidão eu senti. E aquele processo de nasce ou não nasce, e eles, por ser um hospital de pequeno porte, cidade do interior, forçaram ela a todo custo a me colocar para fora. Só que aquela coisa, eu demorei para nascer. Ela não tinha passagem. E custou, faz força, e eu não vinha. E aí vocês sabem que passa um tempo, né, que depois que a bolsa rompe, o bebê entra em sofrimento. Começa a entrar em sofrimento porque ele começa a não ter o oxigênio para respirar. E nasce, não nasce, faz força, minha mãe já estava ficando sem força, até que eles tiveram que abrir uma passagem lá para que eu pudesse nascer. Enfim, 2 pessoas sofreram ali, eu e minha mãe. Beleza, fomos para casa. A minha mãe, eu não mamei. Meu período logo de início de recém-nascida, minha mãe tinha que trabalhar para colocar o sustento de casa, então a ausência da minha mãe foi muito grande. Ela, para não me deixar sentir falta do alimento, afinal ela não tinha como me dar, não tinha como me amamentar. Então ela me supria com alimentação, com leite do melhor, com cremogema do melhor, justamente para não sentir essa falta. Mas eu não sei se vocês sabem o que é isso, se vocês têm filhos pequenos, se vocês passaram por isso de você deixar um recém-nascido na mão de terceiros porque você tem que trabalhar. Então eu já senti essa ausência. E o meu pai, logo desde o início, sempre foi muito ausente. Sempre foi ausente. Então eu já tinha aí uma família totalmente desestruturada, passando por um processo de sofrimento logo ao nascer e ainda logo no início dos primeiros meses de vida, a ausência da minha mãe. Beleza. 1 ano depois, a minha mãe engravida de novo. Engravida de uma irmã minha. Ela é falecida, hoje eu tenho 35 anos, ela teria 34, então tem diferença de 1 ano. Só que a minha irmã, ela nasce doente. E vocês sabem que criança pequena, elas demandam atenção, né? Demandam atenção. Então, eu nesse processo de desenvolvimento, 6, 7 meses, 1 aninho, querendo a atenção da minha mãe, e ela não podia me dar atenção. Ela tinha que dar atenção para minha irmã que estava doente. Eu lembro nuances de querer a atenção da minha mãe e minha mãe tá correndo para o hospital com minha irmã mais nova. E o ápice de dor que eu sinto de rejeição foi quando, nas vésperas da minha irmã morrer, minha mãe tinha saído de casa, ela tinha ido resolver alguma coisa na rua. Isso ela me conta. Eu só sinto isso, porque criança de 1 aninho, ela não tem dimensão do que acontece no seu ambiente. Ela só vê um vulco-vulco, vê um alvoroço, mas e aí? O que está acontecendo? Você só vê aquela gritaria, aquela agitação, e eu só sentia dor. Por quê? Eu queria minha mãe, eu queria a atenção dela e eu não tinha. Ela saiu na rua para resolver alguma coisa e a minha irmã, novinha, 2 meses de idade, ficou aos cuidados do meu pai. Quando a minha mãe chega em casa, ela encontra a minha irmã literalmente com um esforço respiratório absurdo,
Minha mãe ficou desesperada. Imagine como é que estava a interação entre os dois ali. A minha irmã quase morrendo, não sei. E ali, foi você que você fez? Foi você que você fez? E uma criança de 1 ano ali querendo atenção e mãe. Levaram ela para o hospital. E lá fica eu na mão de terceiros de novo. Eu tive que ficar na mão da minha avó, porque ela tinha que levar minha irmã pro médico. Aí foi ela e meu pai. Só que meus pais, eu reconheço que eles passaram por um processo de luto muito grande. Não sei como é que foi na cidade de vocês, mas na cidade onde eu nasci, ela tinha levado a minha irmã passando muito mal pro hospital. E não sei se foi por negligência médica, enfim, ela traz de volta o corpo do bebê nos braços. Hoje no hospital, se isso acontece, você tem todo um preparo, você não leva o cadáver para sua casa, você não leva o defunto para sua casa. E eles tiveram que levar o corpo da minha irmã para casa, tiveram que lidar com o luto da minha irmã para casa. E isso que eu vou te falar agora, isso eu lembro nitidamente, como se fosse a luz do dia aqui, de eu ver minha mãe em casa, eu querer ajuda, querer a atenção da minha mãe, e minha mãe chorando, e eu ficava, pô mãe, eu chorava, mãe, e o coração dela tava quebrado. Eu não sei quanto meu pai, mas o coração dela tava quebrado. Como é que ela dá atenção para uma criança de 1 ano? Se uma de 2 meses foi a óbito, como é que ela dá atenção para uma criança de 1 ano se ela tem que cuidar de um luto, do enterro de uma de 2 meses? Então eu já sofri ali logo. Eu sentia essa ausência, eu queria minha mãe. Minha mãe não tinha como me dar atenção, ela estava chorando pelo luto de outra criança. Então, assim, 2 vezes mais o sentimento de rejeição, 2 vezes mais o sentimento de eu não sou valorizada, eu não mereço atenção, eu não mereço amor. Quem deveria estar comigo não me dá? Quem sou eu? Não mereço esse amor. Então eu já passei logo por esse luto de querer a minha mãe e não ter. E quando eu tinha minha mãe ali perto para estar comigo, ela estava aos prantos com outra criança nas mãos. Então foi pesado para mim. Então eu já fui carregando isso aí. Então vai lá, passou 1, 2, e desde essa época eu já fui treinada o seguinte: cala a sua boca, que agora o seu choro não é importante. Cala a sua boca, que você está chorando demais. Eu tenho que cuidar das coisas. Então, assim, eu sempre fui muito condicionada de que não posso fazer alarde, eu não posso chorar, porque tem outras pessoas para serem cuidadas, tem outras pessoas para serem olhadas. Beleza. Aí, beleza, fui crescendo. 2 anos e meio, quase 3 anos depois, a minha mãe engravida de novo. E lá perde eu meu trono. Não é que eu tinha minha mãe, não. Não é que eu tinha atenção da minha mãe dessa vez. Não, dessa vez eu perdi o trono. No que sentido? A minha mãe, mesmo trabalhando, ela tinha um pouco de atenção para dar para mim, só que dessa vez ela tinha um outro recém-nascido para tomar conta. E além de eu perder o meu trono de atenção, tinha um outro fator. Nessa época, na década de 90, meus pais vieram da Bahia para cá, para o estado do Espírito Santo. E quem já mudou de estado aí sabe, o período de adaptação é horrível. Você ir para um lugar onde você não conhece poucas pessoas, não sabe onde você encontra emprego, não sabe onde você encontra moradia. Então foi um período de muita carência financeira, carência alimentícia. E a minha mãe recém-parida, minha irmã tinha acabado de nascer. A gente chegou aqui, foi em dezembro, na década de 90, foi em dezembro, foi assim, sabe? No finalzinho de dezembro, a minha irmã nasceu no finalzinho, então ela já teve minha irmã aqui, minha irmã nasceu nesse estado, então a gente passou por um pedaço. Mas enquanto minha mãe não podia trabalhar, eu ficava com minha mãe e minha irmã. Mesmo minha irmã tomasse a atenção da minha mãe, eu tinha minha mãe ali do lado, coisa que antes eu não tinha. Só que aí que tá. Se você fica em casa, você não trabalha, você não põe o sustento para casa. E o meu pai, cadê o meu pai nessa história? Mesmo meu pai fazendo parte da família, ele sempre foi muito ausente, sempre. E eu não sei como é que ele lidou com esse luto da minha irmã. Eu sei que a ausência dele se intensificou cada vez mais.
Ele não contribuía com a casa, não dava uma assistência familiar que minha mãe precisava. Então ela precisou de trabalhar. E lá vai eu ficar sozinha de novo. E dessa vez com a minha irmã recém-nascida, minha irmã novinha. Só que nessa época, o lugar onde minha mãe conseguiu para morar era num galinheiro. Galinheiro. Era o único lugar que tinha, era um local, né, oferecido como um favor. E mesmo a minha tia, né, da forma que ela podia, passando o olho na gente, os cuidados primários de dar mamadeira, trocar fralda, era eu que fazia, com 3 aninhos. Então, com 3 aninhos aí eu já tinha a responsabilidade da forma que eu sabia de cuidar da minha irmã recém-nascida. A minha mãe conta que quando ela chegava em casa, encontrava eu cuidando da minha irmã, dando uma madeira azeda para ela, ela ficava louca. Mas era o que tinha. Deixar a menina com fome eu não deixava. Mamadeira azeda que tinha era a mamadeira azeda que eu dava. Então, desde cedo eu já tinha esse senso de responsabilidade já puxado ao extremo. Só que aí, além de ser esse senso de rejeição, senso de responsabilidade, a ausência da minha mãe, começou a entrar um fator aí muito primordial que praticamente fez parte da minha vida por um bom tempo e que acho que é a base do que eu te falo hoje. Começou a entrar a violência, a agressão, a violência doméstica infanto-juvenil, onde os meus pais eles tinham suas desavenças, só que o meu pai ele começou a agredir, que eu lembro, com 3 anos, a agredir a minha mãe de fato, agredir mesmo, bater mesmo, xingar, falta de respeito, fora violência sexual. E criança, né, nessa fase de idade, ela presencia essa coisa, ela choca, mas criança vai brincar, grava a imagem ali na mente, fica impactada com aquelas cenas, mas ela vai brincar, e vamos brincar. Só que aquela coisa, essas cenas de violência, né, física, sexual e verbal, foram se intensificando. Mas por que eu te falo isso com tanta veracidade? Porque é vívido na minha memória, vívido. E fomos crescendo. 7, 8. Com 9 anos, o meu irmão mais novo nasceu. E a responsabilidade só aumentou. Meu pai continuava ausente, a minha mãe continuava trabalhando. Só que aí, além da violência que eu presenciava na minha mãe, eu fui a vítima. Gente, eu apanhava muito. A forma que meu pai tinha para me educar era surreal. Eu lembro que uma vez eu estava sentadinha assim, escrevendo, eu estava tentando aprender, e aquela época de primeira série, segunda série, você tem que ter paciência com a criança. Ela ainda está aprendendo o mundo das palavras, está aprendendo como é que se escreve. Meu pai não tinha mente para isso. E eu estava lá tentando escrever, tentando ler. Eu lembro que eu falei uma palavra, li lá errado, e olha que meu pai, ele tem até a 4ª série, 3ª, 4ª série, mas ele dominava um pouquinho, mas ele queria que eu aprendesse a ler. Ele pegou um caderno e sentou na minha orelha. Vai aprender a ler! Já você leu isso tanto tempo, você não está aprendendo isso não. Se você não ler isso certo de novo, eu vou te bater. Pelo medo, eu tinha que aprender a ler. É na base de porrada que eu aprendi a ler. E ele falava isso para os amigos dele com muito orgulho. Com muito orgulho. Minha filha aprendeu a ler à base de porrada. Se fosse só para aprender a ler e escrever, beleza. Mas para todos os meios de correção que o meu pai tinha, era porrada. Não era tapinha. Não era puxãozinho, bliscão. Quem dera se fosse. Era porrada. Porrada mesmo. Dos 5 até os 18, 19 anos, eu apanhei de tudo que você pode imaginar. De tudo que você pode imaginar. Tudo. Além de eu ser a vítima da violência, eu presenciava isso da minha mãe. Eu tenho tinha cenas na minha mente da minha mãe que eu falava, cara, há 3 anos atrás eu ficava aos prantos de eu ver minha mãe pedindo socorro, ninguém atender, ninguém.
Eu lembro de estar pedindo ajuda aos vizinhos. Ninguém pediu ajuda, ninguém ouviu a gente. A gente sabe o que a gente fazia quando meu pai estava lá espancando a minha mãe? A gente deixava recadinho na janela do vizinho. Fulano, chama a polícia. Você acha que alguém chamou? Alguém foi lá dar atenção? Eu presenciava aquele filme de terror sozinha. Sozinha. E ai de mim se eu me metesse. Ai de mim, quem era eu, uma criança? Como é que uma criança defende sua mãe de porrada? Era isso que eu presenciava. Meus irmãos, coitados, se eu presenciei isso, sou desse jeito, os meus irmãos são 3 vezes pior. Os meus irmãos que eram menores presenciavam isso. Eu faço ideia de como que fica na mente deles. Ninguém ajudava, ninguém. A gente orava para o nosso pai não voltar para casa, que quando ele voltasse era porrada na certa. Não só nossa mãe, eu também era vítima. Eu também. Para tudo que eu falava, porrada. Tapa na cara, porrada na boca. Teve uma vez que eu estava brincando, minha mãe comprava muita revistinha de roupa. Então eu ficava nesse negócio de corte, recorte, corte, recorte. O meu pai, na maledicência dele, né, de me ver ali cortando coisinhas de figurinha, de roupa íntima, ele achou que eu estava voltado para a sexualidade e sentou porrada na minha cara. Ele não quis saber, filha, do que você está brincando. Ele não conversava, ele me batia. Mas aí eu te falo, por que ele já logo incentivou, achou que era pro lado da sexualidade? Desde cedo eu fui exposta à sexualidade. Desde cedo eu presenciava o meu pai estrupando a minha mãe. Desde cedo eu presenciava cenas horríveis de sexo entre os meus primos. Meu pai não estava nem aí se eu estava ali vendo ou não. Tava nem aí. Ele queria aproveitar o momento dele. Quando tava demais, ele me trancava no quarto com a minha irmã. Meu irmãozinho nem existia nessa época. E eu ficava ali trancada no quarto o dia todo. Com fome, com sede. Ele não queria nem saber. Só chegava à noite, próximo do horário da minha mãe voltar do trabalho, que eu podia ir no banheiro, podia comer, podia tomar água. E eu, coitada, não sabia nem como é que eu falava isso pra minha mãe. Sabe quando eu fui falar isso pra minha mãe? Nos meus 28 anos de idade. Mãe, você lembra aquele dia que você chegou do trabalho, encontrou a gente morrendo de sede? Era isso que acontecia. Minha mãe não sabia. Quando minha mãe soube dessa verdade, falou, eu não acredito que eu expus vocês a essa situação. Então meu pai, por ver aquela exposição absurda para uma criança, ele achou que eu já estava aflorada para esse lado. Então, para tudo quanto é lado, ele tentava me proteger. Afinal, já tinha visto o mal. Então, depois que eu fui exposta a esse tipo de cena, o meu pai tinha esse medo de eu sair das rédeas. Eu fui criada na rédea curta, ditadura mesmo. Eu não podia sair do quarto sem permissão, eu não podia fazer nada sem a permissão dele. Afinal, a minha mãe saía fora de casa. Então, eu, por ser a filha mais velha, eu tinha que dar o exemplo. Então, eu tinha que passar o exemplo de perfeição, de obediências à cega, sem questionar, sem falar um A. Então, essa parte de submissão, além de eu ver isso na minha mãe, eu tinha que seguir. Porque senão, se eu falasse um A, era porrada, eu já ganhava porrada de graça. Porque se eu brincasse de qualquer coisa, eu apanhava. E assim, gente, não é apanhar tapinha, não. É a porrada mesmo, de você pegar tábua de cama e levar na perna, levar na cara, levar nas costas. Era isso que eu levava. Era isso, de eu chegar em casa, de minha mãe chegar em casa e levantar o cobertor, tá lá minha perna toda marcada. Tá minha perna com calombo, de porrada. Era isso, essa forma de educação que eu recebia. Então teve uma vez que, além de eu já saber disso, tá? De que eu não podia usar batom, eu não podia pintar a unha, eu não podia cortar o cabelo, eu não podia vestir isso. Eu perdi minhas características de mulher. Eu perdi a minha vaidade. Se vocês pegam minha foto de quando pequena, o pessoal falando que eu era feia. Lógico que eu era feia, não tinha características de mulher. Se eu andasse como mulher, eu ia apanhar. Então eu tinha que andar da forma que meu pai queria, sem chamar a atenção de ninguém. Ninguém. Então, nessa época de escola, eu via minhas colegas se arrumando, eu não podia me arrumar. Bom, pelo menos pintar a unha, né? Vamos lá. Aí eu lembro que eu peguei eu misturei 2 esmaltes, um preto,
com grafite. Nossa, aquela cor ficou maravilhosa. Aí eu tô lá pintando. Sério, gente. Tava lá pintando na minha inocência. O meu pai chegou do trabalho, viu aquilo. Ele quebrou o esmalte e saiu me dando pontapé. Pontapé. Não pode pintar a unha. Eu já falei com você. Não pode. Pontapé. Qual a informação que você quer passar para uma criança dando pontapé? O que você quer ensinar para ela dando pontapé? Chutando igual bola de futebol. Ela vai aprender o que com aquilo? O que ela vai aprender com isso? Provavelmente, se você passou por isso na infância, o que você aprendeu com isso? Você aprendeu que não pode fazer tal coisa? Porque se você aprendeu por medo. Eu falo que eu respeitava o meu pai, não é porque eu tinha consideração por ele, não. Era medo. Ele era o ditador dentro de casa. Então, naquele dia, eu aprendi que não podia pintar a unha. Então, depois daquela época, até os meus 18 anos de idade, eu não pintava a unha, eu não usava roupa de mulher, eu não arrumava o meu cabelo, eu andava igual um homem. Tem fotos minhas de pequeno igual homem, porque meu pai não queria que eu chamasse atenção. Afinal, as minhas primas faziam parte da festinha, então ele tinha medo que eu entrasse na festinha. Então, se eu andasse igual homem, eu não chamava atenção. Era essa a jogada dele. Só que o que acabava era o seguinte: mesmo eu andando nas rédeas dele, eu apanhava, porque eu não podia andar igual mulher e não podia brincar. Cara, a criança quer brincar. A forma de ele me ensinar de que eu não podia brincar jogando ovo na janela é na porrada. Eu lembro uma vez que eu fiz isso, a primeira vez ele falou assim: olha, se você jogar esse ovo na janela de novo, eu vou te bater. Ele falava: eu vou te bater com vara de goiaba. Era vara de goiaba. Eu já tinha apanhado de fivela de cinto, já tinha apanhado de tábua de cama, já tinha apanhado de mangueira, já tinha apanhado de fio. Era vara de goiaba. A vara de goiaba era o terror. Era o terror. Vocês estão achando pesado? A minha mãe, ela apanhou de bainha de facão. Apanhou de facão. A minha mãe foi puxada pelo cabelo no chão. Afinal, a brutalidade era tanta, então ele queria privar a gente de tamanha cena de brutalidade, sabe lá o que ele fez. Mas ele, para tirar ela da nossa frente, que ela pedia socorro, não tinha ninguém para socorrer, 3 crianças pequenas, quem que socorre? Quem que socorre? Vizinho nenhum abriu a porra da boca. Vizinho nenhum foi lá, falou: fulano, você precisa de ajuda. Naquela época, isso aí era fato. Naquela época era fato. Vocês acham que violência hoje é pesado? Na minha época, meu irmão tem o quê? 25, 26 anos. Naquela época era pior. Naquela época as pessoas, era tudo assim, ó, por baixo dos panos. Ninguém se metia. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quantas mulheres foram a óbito? Quantas crianças foram a óbito por causa de omissão? E isso é inadmissível hoje, mas porque pessoas botaram a boca no trombone no passado. Então ele, para privar a gente daquela brutalidade, pegou ela pelo cabelo só puxando. Gente, olha, essas cenas eram horríveis. Horríveis. Beleza. Era isso que eu presenciava. Aí tá, fui crescendo. Teve uma hora que eu falei: cara, eu não aguento. O dia que eu presenciei a minha mãe sendo violentada sexualmente, eu já adulta, que aquela cena ficou muito forte na minha mente, eu surtei. Surtei. Nessa época, minha mãe, depois que meu irmão nasceu, ela perdeu o pai dela, meu avô. Então ela já começou problemas no casamento que já existia, a perda do meu pai e o nascimento do meu irmão. Que cenário maravilhoso. Então ela já começou a apresentar problemas mentais, apresentando problemas de trabalho, estresse em excesso. Ela começou a tomar medicamentos psicotrópicos. Então era isso que deixava ela controlável para trabalhar, controlável para aguentar a vida de casada. Beleza. O que eu tinha como alternativa? Cara, vizinho não me ajuda, ninguém me ajuda. Na escola eu tinha que ser a moça. Na escola eu não tinha que dar trabalho nenhum. E eu nunca dei trabalho na escola, não. Nunca dei trabalho na escola. Depois que eu presenciei essa cena absurda entre os meus pais, eu peguei e falei: cara, eu não aguento mais viver. Eu não aguento. Nessa fase aí, eu já tinha os meus 12, 13 anos. Eu tentei suicídio 3 vezes. 3 vezes.
A primeira vez foi depois dessa cena. Eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento. Não aguento. Nesse período também foi o período que eu mais ingressava na igreja. Ia para as coisas de igreja, tentava me envolver com coisas de igreja. Ninguém da igreja intervia. Todo mundo sabia da situação. Sabe por que todo mundo sabia? Porque minha mãe aparecia com o olho roxo. Ninguém perguntava. Ninguém se metia. Olha a tamanha omissão aí. Você saber que o seu irmão passa por um problema dentro de casa e você não faz nem a sua parte. Você não quer se meter, não, beleza, chama a polícia. Chama alguém que resolva. Ninguém sabia, ninguém se metia. E a gente sabia que a gente passava. Eu me metia em negócio de igreja, ninguém na igreja ajudava, beleza. E eu comecei. Nesse dia, meu pai tinha saído, eu já tinha os meus 12 anos, meu irmão já era nascido. Eu tomei remédio, quis nem saber. Tomei o remédio e apaguei. Eu apaguei, não sei como, chamaram ajuda. E aí foi aquele estardalhaço todo, como que a filha de fulano tenta cometer suicídio, o que está acontecendo? E todo mundo sabia o que estava acontecendo. A vida dos meus pais, a família toda sabia. Toda. E apesar da minha mãe saber disso tudo, cara, a vítima, mesmo que ela saiba que está sofrendo, ela não tem forças para sair disso, ela não consegue sair disso. Por N motivos, a gente não é aqui julgável. Mas a vítima, apesar dela passar por isso, ela não tem força, ela precisa de ajuda. Ela não sabe como é que sai disso. Precisa de ajuda. Sabe lá como ela se permite ajudar, mas ela precisa de ajuda. Então, mesmo esse surto, né, tia? Olha, por parte da minha mãe, não. Mas por parte do meu pai, eu tenho um tio meu que tentou suicídio e foi. Por outros motivos que não é importante revelar aqui. Então, como você acha que isso foi suficiente para acabar com as cenas de violência? Não. Intensificou cada vez mais. As cenas de violência entre os meus pais eram cada vez mais aterrorizantes. Eu também passava por isso. E assim, falei, cara, eu não aguento. Tentei de novo aos 14 anos. E foi passando. A terceira vez que eu tentei de novo, eu não estava ainda trabalhando, foi com 17 anos que eu tentei. Com 17. Eu lembro que eu estava brincando com alguma coisa e ele chegou e tal, da forma que ele sempre chegava, arrumando confusão, absorto por coisas, né, ilícitas. Então ele sempre causava confusão e nesse dia, nessa época eu também já namorava, eu tinha 17 anos, eu já namorava nessa época aí. Então eu namorava, eu participava de eventos da igreja, então coisas de igreja, eu tentava me ocupar com coisas de igreja. Cara, vamos lá, vamos sair de casa que eu não aguento, vamos sair de casa. Não podia andar igual mulher, beleza. Ainda assim, com 16 anos, eu tinha que andar igual homenzinho. Não podia me arrumar, não podia me perequetar. Pra onde você vai assim? Você vai atrás de quem? E nomes de ofensas mais possíveis que você pode imaginar. Todos os nomes com falta de respeito eu ouvia. Afinal, se eu andasse igual mulher, coisas aí tinha. Então, dessa forma, né? Eu perdi toda a minha característica de mulher desde cedo. Então, eu me vivia com coisa de igreja e tal, ficava o tempo todo fora de igreja e me dava bem, né? Afinal, era a coisa que eu tinha para fazer. Era algo que me tirava um pouco dessa sensação de dor que eu vivia dentro de casa. E nesse dia ele arrumou confusão e tal. Eu falei, caramba, não aguento mais. Eu não aguento. Aí, nesse dia, eu lembro que eu peguei os remédios da minha mãe de novo. E eu falei, caramba, eu tava no ensino médio nessa época também. Eu era bem... Como é que é o nome daquelas pessoas que andavam de preto, meio estranho? Era igual aquilo. Igual aquilo, pior. Porque eu não tinha característica de mulher, não andava igual mulher. Nem batom, nada eu usava. Então era craqueira mesmo, bem feio mesmo. E eu tava passando por esse período de igreja, escola e isso em casa. Eu fiz uma carta. Eu lembro que nessa carta eu até joguei fora. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade eu até joguei fora. Eu fiz essa carta falando, gente, eu não aguento mais.
eu não aguento mais passar por isso. E eu lembro que eu pedia perdão à minha mãe. Eu falava, olha mãe, eu não aguento mais viver e tal. Parece dramático, gente, mas quem passa por isso sofre tão quanto. E quem tenta essas vias de fato é porque ela por si só não vê mais solução para nada. Então, antes de a gente pensar assim, frescura, a gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente não sabe o que a outra pessoa passa para ela tentar isso. E isso, hoje, quando eu olho e tenho noção desses casos, eu não julgo esse tipo de pessoa. Não julgo. Por mais que você saiba e tal, que, tentar contra a vida. Mas, cara, a pessoa ali sofre tanto. Ela quer acabar com qualquer coisa que sane essa dor. E ela acha que acabar com a dor vai resolver. E eu fiz essa carta pedindo perdão à minha mãe, já não aguentava sofrer e tal. E que se alguma coisa estivesse acontecendo comigo, foi por isso que eu cometi esse ato. Eu já tinha feito uma carta. Pra você ter uma ideia, nessa época, eu já não me via mais com 23 anos de idade. É por isso que hoje eu falo, eu tenho 35 anos de idade, eu comemoro a idade mesmo. E falo, tô nem aí, você fala que é velho, eu tô nem aí. Caramba! Eu com 16, 17 anos, eu achava que não ia chegar aos 23. Cara, você quer mais vitória do que isso? Você quer mais vitória do que isso? Cara, eu tô com 35. Eu não me via com vida com 16 anos de idade, 16, 17. Olha o passado que eu tava carregando. Tem que comemorar a idade mesmo. Tem que comemorar a vida mesmo. Olha a vitória. Aí eu lembro que eu fiz essa carta, né? Eu falei, não vou durar mais de 23 anos de idade. Peguei os remédios da minha mãe, aumentei a dosagem e tomei. Tomei e mandei mensagem pro meu namorado na época, pro meu cunhado na época. Eu falei, olha só, eu não aguento mais passar por isso. Tá acontecendo isso aqui em casa. Já que os vizinhos não me ajudam, já que ninguém ouve o meu pedido de socorro, eu vou denunciar. E eu fui para a delegacia nessa época. E do período de sair de casa para a delegacia, eu já comecei a passar mal. Aí as pessoas, o que está acontecendo com ela? Aí os meninos falaram, não, ela não está aguentando mais passar por isso. Ela está sofrendo. Ela está passando por isso, o pai é desse jeito, a mãe não tem isso, a mãe não tem aquilo. E eu liguei para minha mãe naquela época, não tinha celular não, era telefone fixo. Falei, mãe, olha, eu abri um boletim de ocorrência. A minha mãe foi contra. A minha mãe, por medo, ela falou, você vai tirar isso. Eu falei, eu não vou. Você vai tirar, eu não vou. Não vou, ninguém faz nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa para acabar com isso. Chega. E ninguém. Eu fiz dos meus meios. Então, nesse dia eu passei mal, comecei a passar mal. E lá vai eu, pela terceira vez, fazer lavagem estomacal. Só que qual é o diferencial dessa vez? Eu não sei se é porque ficou meu registro lá no pronto-socorro. Pela terceira vez eu fui fazer lavagem estomacal. E nesse dia teve um diferencial. Eu lembro que eu peguei o ônibus, aí eu tava começando a querer vomitar. Eu falei, cara, se eu for aqui tá bom. Se eu for aqui, pelo menos eu fiz algo pelos meus irmãos. Se eu for aqui, pelo menos eu fiz algo pela minha mãe. Eu não aguento mais. Eu não tô aguentando mais isso. E aí eles foram, né, dando entrada, falou, olha, ela tá passando muito mal, ela toma um remédio para tentar se matar. E eu fiquei no hospital aquela noite. E eu parabenizo muito os profissionais de saúde que atendem pessoas assim e não as julgam. O diferencial daquela noite foi que a técnica de saúde, de enfermagem que ficou comigo, ela ficou comigo boa parte do tempo. Ela não me deixou. E ela não precisou de falar nada, mas a ação dela ali, o acolhimento que ela fez foi sensacional. Era como se ela tivesse ouvido ali. Era como se ela tivesse ouvido minha dor. É como se ela tivesse entendido o meu pedido de socorro. É como se ela tivesse entendido, caraca, você está sofrendo. Foi a primeira vez que eu me senti ouvida ali. Foi a primeira vez que eu me senti absorvida ali. Me senti abraçada. Coisa que nunca me senti assim. Mesmo pela minha mãe,
aquele abraço, aquele acolhimento foi o diferencial. Eu me senti ali abraçada. E foi isso, sabe? Naquele dia, mesmo que eu passei a noite no hospital, eu me senti em paz, eu me senti bem, eu me senti, cara, beleza, não posso dar fim na minha vida. Eu não preciso dar fim na minha vida agora. Graças a um profissional de saúde que conseguiu ouvir a dor do paciente, conseguiu acolher o paciente sem julgamento. Ah, é uma adolescente que quis se matar, é uma adolescente que tentou se matar. Ela não olhou por esse lado. Ela viu uma pessoa que sofre ali. Cara, fulano está aqui pela terceira vez. O que está acontecendo? O que está acontecendo você está aqui? Ela me acolheu. Beleza. Também fiz lavagem estomacal. Lá volto eu para casa de novo. Afinal, para onde que eu vou? 16 anos. 17 anos. Para onde que eu vou? Sem trabalho. A família da minha mãe sem apoio. Igreja sem apoio. Ninguém para apoio. Para onde que eu vou? Para casa do meu agressor, para casa do meu pai, para casa da minha mãe, presenciar as mesmas cenas. Falei, beleza, agora que ninguém me ouve, já eu peço ajuda e ninguém me atende, vai eu intervir da minha forma, eu vou fazer da minha forma, eu vou tentar resolver isso da minha forma. Tive que voltar para casa, afinal não tinha onde ficar, não tinha ninguém, nenhum grupo naquela época, igual tem hoje, onde você tem onde ser ouvida, tem onde ser acolhida. A família nem sem apoio, igreja sem apoio. Então, para onde que eu volto? Para casa do agressor. Presenciar as mesmas cenas. Pô, ninguém me ajuda, ninguém me ouve. Eu não tenho força. Como é que faz? Como é que faz aí? Eu já cansada, nessa época eu já tinha os meus 18 anos, eu já tinha terminado o ensino médio, já estava trabalhando. E mesmo eu namorando, eu não podia andar igual mulher, não podia andar arrumada. E isso ficou tão impregnado na minha vida, ficou tão impregnado na minha mente, que demorou muito para eu entender o que é vaidade. Demorou muito para eu entender o que é se vestir como mulher, me arrumar, me sentir bonita, me sentir eu. Então, naquela época, namorando e tal, então eu era muito ofendida pelo meu pai. Eu não tinha o menor respeito, então era palavras de baixo calão mesmo. E por que eu falo isso com você? Porque o fator primordial da última discussão que eu tive com ele, discussão, eu tô sendo gentil aqui com você, não foi discussão não, foi agressão de vias de fato mesmo. Eu tava tomando solzinho na laje com meu irmão, nós tava adorando pelo, era a minha rebelião, eu tinha que ser eu mesmo, a minha forma de rebelião era essa, me vestir como mulher, me arrumar como mulher. Aí eu tava lá, tomando meu banhozinho de sol, aí eu vi que ele chegou, falei, eita, sou... E nesse dia parece que eu já sabia que ia ser diferente. Ele já chegou me ofendendo, ele chegou falando que eu estava levando meu irmão para o meu caminho, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu falei, cara, chega. Já que ninguém faz nada, eu vou fazer. E eu revidei. Eu revidei com todas as forças que eu tive. Todas as forças que eu tive. E ele se assustou. Se assustou, porque minha mãe não revidava. Meus irmãos mais novos não apanhavam não, tá, gente? Só eu que apanhava. Sou a mais velha, eu tinha que dar exemplo. Então eu era o exemplo. Se fizer tal coisa, apanhar igual a sua irmã. Eu era o exemplo. E nesse dia eu revidei por todos. E eu agredi ele mesmo. Coitado da minha mão, gente. Se vocês verem meu pai. Então eu arranhava mesmo. E ele se assustou daquela forma. Quando ele viu aquilo, eu falei, o quê? Eu peguei um vaso, eu sentei na cabeça dele. Era o que eu tinha de força, cara. Como é que você luta com um homem? Como é que você tem forças? Cara, eu tinha 18 anos. Meu pai é forte. Meu pai até hoje é forte. Como é que você tem força com aquilo? Era o que eu tinha na mão. Sabe o que ele fez para se defender? Oh, meu Deus. Se defender de uma criança de 18 anos, ele pegou minha cabeça, sentou no chão. Quantas vezes ele quis? Quantas vezes ele teve força? Até a raiva dele passar. Até a raiva dele passar. E eu lembro que eu fiquei desacordada ali, com a cabeça no chão. Antes de chegar no chão, sabe o que ele fez? Tentou me empurrar contra a parede para a parede cair. Era uma ribanceira. Ele tentou, você tá tentando me bater? Vou acabar com a sua vida. Ele tentou me matar.
Como ele não conseguiu quebrar com o muro, me jogar a ribanceira abaixo, ele foi na parede, foi no chão. Pegou na cabeça e arremessou no chão, até o quanto ele quis. Minha mãe não teve forças para me defender. Minha mãe não teve forças para me socorrer. Sabe o que é o pior? Nesse dia, eu tinha que trabalhar. Nesse dia, eu tinha que trabalhar. Não podia faltar serviço. Afinal, era meu dinheirinho. A minha mãe não tinha como dar condições de mim, não tinha como prover meu sustento. Não sustento comida, mas as minhas coisas, então eu tinha que trabalhar. Sabe o que é o pior aqui? Para trabalhar com um galo desse tamanho na testa, eu botei um boné. E o galo já estava descendo, o olho estava ficando roxo. Eu cheguei nessas condições no trabalho. Você acha que alguém perguntou alguma coisa? Você acha que alguém foi lá, fulano, você precisa de ajuda? Fulano, o que aconteceu? Fulano, eu vou lá agora te ajudar nisso. Fulano, eu não posso te ajudar não, mas vou chamar alguém para olhar isso para você. Fulano, ninguém. Eu trabalhei o período todo com boné na cabeça, escondendo um baita de um galo e um olho ficando roxo. Ninguém sem falar nada. E aqui não era emprego às escuras não, era garçonete. Garçonete, lidando com o público. Ninguém falou nada. Olha o tamanho que tá, olha a responsabilidade que você tem em omitir quando você vê alguém precisando de ajuda. Olha o tamanho da responsabilidade que você assume ao ficar omisso ao ver uma cena de violência. Independente de que seja animal de estimação, criança, idoso, mulher. Olha a sua responsabilidade quando você presencia isso. Olha o que você leva nas suas costas. Isso também é responsabilidade sua. Você viu o que você não fez. Essa história que eu conto aqui, gente, não é porque foi em 1900 lá vai bolinha, não. Acontece hoje, as pessoas também ficam omissas. Enfim, trabalhei daquela forma. Falei, cara, não aguento. Passou 18 anos, 19, e eu carregando aquela cena toda. Com 20 anos, eu entrei em um outro relacionamento. E naquela época eu queria sair de casa, né? Afinal, não tava aguentando mais essa pressão. Não tava mais aguentando a situação. Então eu entrei num novo relacionamento e o cara era o bote salva-vidas. Ele era meu bote salva-vidas. Então eu segurei ele com todas as forças que eu podia. Eu agarrei ele com todas as forças. Segurei ele por 6 anos. 6 anos. E você acha que esses 6 anos eu fiquei livre do meu pai? Lá da casa da minha mãe ele me ofendia. Lá da casa da minha mãe ele conseguia interferir na minha vida aqui. E você acha que eu estava livre do problema, mesmo longe dele? Porque a dor continuava aqui. As memórias continuavam aqui. As cenas continuavam aqui. O sofrimento continuava aqui. E era intensificado todas as vezes que ele direcionava palavras horríveis para mim. Eu sofria por isso, pelo que ele falava, já sofria pelo que eu carregava aqui e sofria porque minha mãe continuava apanhando lá. Então eu tolerei até os 6 anos. 6 anos de relação. Nesse período de 6 anos, minha mãe resolveu a vida dela, se separou do meu pai. Só que aí, olha o tamanho do impacto do que é uma criança que cresce num ambiente que sofre por violência. Olha o impacto na vida de uma criança que cresce num ambiente extremamente violento. Eu terminei esse relacionamento de 6 anos e voltei para casa da minha mãe. Afinal, não tinha para onde ir. As mesmas cenas de discussão, violência, agressão, era o que eu via nos meus irmãos. Era o que eu via os meus irmãos replicarem entre si. Não tinha paz, não tinha tranquilidade. Eles não sabiam conversar, não sabiam dialogar entre si. Tudo era na porrada. Tudo era no vem cá que eu te sento a mão. Ah, mas isso é super normal. Normal agredir? Pra mim, eu acho que as coisas se resolvem na conversa. Mas o tamanho do impacto, e não é briguinha de criancinha não, é briga de adulto mesmo, de tirar sangue, de lesionar o outro mesmo. Então eu já não aguentava mais isso. Então para superar o fim do relacionamento e tentar relevar a briga entre os meus irmãos, eu entro na faculdade. Hoje sou formada em fisioterapia, tenho 5 anos já de formada.
E eu usei essa faculdade como trampolim para tentar superar o fim de um relacionamento e tentar ver o que eu faço para sair dessa vida aqui. Porque meu pai não estava, mas meus irmãos brigavam terrivelmente. Terrivelmente, minha mãe não podia fazer nada. Então ela entra eu na faculdade, foca na faculdade. Tanto que depois que eu formei, a primeira coisa que eu fui fazer é morar sozinha. Queria ficar livre disso. Ficar livre. Mas sabe qual é o pior, gente? A gente acha que quando sai da casa da mãe, do problema da mãe, fica livre. Fica não. Tá tudo aqui. Todas as cenas, todas as memórias, todas as frases, os filmes, as cenas, você revive. Ah, mas eu não lembro. Lembro. Sabe o que lembra? Todas as vezes em que você passa por uma situação difícil na sua vida como adulto, que te gera sofrimento, te gera dor, te gera aquela sensação de angústia, é você lá atrás, sofrendo. Então eu fui morar sozinha e vamos lá, vida que segue, arrumei outro relacionamento, estava sofrendo da mesma forma. Não por violência física, mas violência verbal. Não por violência física de agressão, mas o que eu via minha mãe passar com meu pai, eu sentia na pele. Rejeição, abandono, sem falar que logo na altura da minha mãe, quando eu era pequena, isso foi muito intensificado. Então eu fui só replicando, eu já não estava mais aguentando por esse processo de situação. E tanto que quando chegou 2018 foi o marco. 2018 eu estava nessa crise de relacionamento afetivo, estava passando por um período de estresse muito grande na empresa onde eu estava. Eu falei, cara, estava já surtando. Esses períodos que a gente tem de crises de choro, de agonia, o nome disso é catarse. E eu estava por uma muito grande em 2018. Falei, cara, tem que ter outra alternativa. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Todas as pessoas que me relacionam me passam sensação de desprezo, me passam sensação de abandono. Todas as pessoas que me relacionam fora trabalho, me tratam como uma merda, me tratam como um Zé Ninguém, não me dão valor. E outra, havia períodos que eu me arrumava, mas havia períodos que eu andava igual não sei o quê. A minha vaidade, a minha autoestima estava lá no chão. No chão. Mas por quê? Eu não fui ensinada quando criança. Isso não foi instalado na minha vida, na minha mente, na minha memória. Então eu replicava tudo isso. Em 2018 passei por isso e foi aí que eu comecei a buscar por meios que resolvesse essas questões internas dentro de mim. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou colhendo isso na minha vida? O que tem a ver a minha infância com isso? Foi aí que eu entrei no mundo do autoconhecimento. Entrei no mundo do autoconhecimento e vi que, caramba, não é bem assim. Não é bem assim. O que eu passo na vida hoje não é só porque é o destino. Não é só porque as pessoas são ruins. Não é só porque eu tenho que passar por isso, porque isso, porque aquilo, porque a vida é difícil. Não. Sabe, comecei a observar que as mesmas sensações que eu tinha quando adulto, as mesmas sensações, as mesmas vivências com as pessoas como adulto, eram as mesmas sensações que eu sentia lá atrás quando criança. Então comecei a entrar no mundo do autoconhecimento, busquei por livros, comecei a ver que tinha meios de você trocar a memória, comecei a ver que tinha meios de você tentar mudar o hábito de se sentir mal. E foi. Técnicas de reprogramação mental, cursos, estudos, masterclass. Eu fui vendo que quanto mais eu me dedicava a esse estudo, quanto mais eu me dedicava a essa mudança de hábito, quanto mais eu absorvia conhecimento que me dizia o porquê que eu estava sofrendo, o meu padrão de vibração, o meu humor, a minha visão quanto à vida foi mudando. E eu fui observando que, poxa, beleza, aconteceu isso no passado. Eu fui tirando um peso, ao ponto de eu contar essas histórias para você e não sentir raiva. E não olhar e falar, caramba, que pessoa sinistra na minha vida. Por que fez isso? Tá? Eu conto para você com essa intensidade para você saber o que eu passei. Mas dor, sofrimento, não tenho.
Justamente porque eu fui eliminando essa carga emocional, eu fui dando um novo significado para essas memórias. Eu fui vendo que se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui diante de vocês falando que é possível se livrar, é possível eliminar. Eu não estaria aqui diante de vocês falando, ei, tem solução. Ei, você pode ficar livre disso. Eu não estaria mostrando o caminho de cura para as outras pessoas. Eu falo, caramba, a minha maior dor foi a minha maior cura. E hoje é a minha maior missão de vida. É mostrar para as outras pessoas que tem cura, que tem como resolver. E sabe, quando eu me dei conta disso, teve um período que eu estava atendendo um paciente no hospital onde eu trabalhava, e uma vítima conhece a outra. Eu fui conversando com o filho do paciente e, sem saber, eu já comecei a notar que ele compartilhava quase das mesmas coisas que eu, quase das mesmas dores. E eu só fui ter certeza no dia seguinte, sem a mãe do menino saber, sem a esposa do paciente saber, ela foi me contando quem era o paciente. Eu falei, tá explicado. Eu fui tendo a consciência que ao meu redor várias pessoas passaram por isso. Várias pessoas tiveram esse tipo de educação violenta. E o que mais me deixou chocada foi que quando eu fui fazer uma pesquisa, caramba, de 1970 até 1990, uma galera passou por esse período de educação. Uma galera aprendeu apanhando. E apanhando não é chinelinho, não. É porrada mesmo, chute mesmo. Era esse meio de educação que as pessoas recebiam. E sabe o que é o mais incrível aqui? São os pais de hoje educando seus filhos. São os adultos de hoje castigando os animais de estimação. É replicável. O meu pai fez isso comigo, muito provavelmente porque no passado dele tinha a mesma coisa. Era a maneira que ele tinha de me ensinar. Era a maneira que ele tinha de me conter, de me educar. Então ele achava que a porrada era a melhor educação, era a melhor forma de ele fazer, de eu conseguir ouvi-lo. Só que aquela coisa, o trauma ficou. O trauma ficou. Quantos por aí não carregam essa dor? Quantos por aí batem nos seus filhos sem querer bater? Batem, tô brincando aqui, tô falando de forma bem leve. Quantos por aí não fazem crueldade com os animais de estimação? Por que você acha que tem que educar o animal batendo? Por que você acha que tem que bater no animal para ele aprender? Ah, o cachorro fez xixi no chão, vou pegar a cara dele e esfregar no tapete. O que você quer passar para o animal com isso? O que você quer ensinar para ele? Ah, o meu filho mijou na cama, eu vou esfregar a cara dele no mijo. O que você quer ensinar para a criança com isso? O que ela vai aprender com isso? De onde você aprendeu esse método de educação? Da onde você aprendeu achando que é isso que vai fazer a criança entender a sua informação? Lá atrás que você aprendeu. O que mais me dá garra em falar isso com você, que tem como sim eliminar, é que se você elimina isso, a sua vida melhora e você não passa isso adiante para os seus filhos, para os seus netos. Isso é replicável, gente. É isso que a criança aprende, que é o certo ensinar, que é o certo aprender. Sabe o que é o pior? Ela replica isso na escola. Ela começa a bater nos amiguinhos. Ela começa a bater nos animais de estimação. Isso é totalmente replicável. Replicável porque a criança do 0 até uns 7 anos, o subconsciente dela está todo aberto. Se você fala porque tem que fazer isso, ela vai aprender que aquilo ali é o certo e ela vai levar isso para a vida adulta. Então, até os 7 anos, o consciente dela está aberto e ela absorve tudo. Depois dos 7 até uma parte da adolescência, ela já tem a personalidade formada e só reforça o que ela aprendeu. É totalmente replicável. E o que eu quero falar para vocês aqui é isso, senhoras e senhores. É totalmente replicável, imperceptível, que a gente acha que só a violência física tem grande impacto, mas a verbal também tem lá os seus desastres, porque se você incentiva o seu filho de que ele é burro, de que ele é incapaz, de que ele é incompetente, ele vai ser esse gerente de banco.
Quando você chegar lá, ele vai se sentir incapaz de te atender. Se você instiga o seu filho de que ele é incapaz, de que ele é burro, ele vai ser provavelmente o seu genro, o seu noivo, incapaz. Não se sente seguro nas suas decisões da vida. Não se sente seguro em tomar novas ações na vida, mas porque foi ensinado. A gente dá muito pouco valor para as agressões verbais, mas são elas que reprogramam a mente das crianças e tornam esses adolescentes e esses jovens totalmente inseguros para a vida. Totalmente inseguros. Se acham incapazes de ganhar o mundo, se acham incapazes de crescer e vivem na saia dos pais. Porque acham que não tem condição. Ou adultos. Conheço adultos de 39 anos que moram com os pais. 39 anos. Eu vou cuidar da minha mãe. Pô, pera lá. De onde você acha que tá ali por baixo? O que tá ali por baixo? Qual a informação que tá ali por baixo? O que alimenta essa dependência emocional de você continuar com os seus pais? De onde que vem essa insegurança? Então, aqui só estou te falando esses detalhes com propriedade, é porque sim, tem como cortar, vetar esse trauma, vetar essa dor em você. E tem como você começar a vida do zero. Do zero? Do zero. Porque até então, se você não tinha consciência disso que eu falei com você agora que você tem a consciência disso, você acordou. Até então você não tinha. E quem controlava a sua vida era a dor, era o seu trauma. E eu descobri esse caminho. Eu descobri como é que você corta. E sabe de onde que surgiu esse caminho? De onde que surgiu isso que você fala? De todo o passo a passo que eu passei em 2018. Pelos estudos, pelos livros que li, pelas masterclass, pelos cursos. Eu acabei construindo um método que eu replicava em mim. Quanto mais eu replicava, melhor eu me sentia. Quanto mais eu replicava, mais leve, mais empoderada, mais vaidosa, mais segura de mim eu me sentia. E sabe qual a parte mais engraçada? A raiva do meu pai foi zerando, até que acabou. Acabou a raiva do seu pai? Sim. Porque eu comecei a ver que não tinha por que carregar. Mas você esqueceu dessa memória? Não. Eu tô contando ela com detalhes aqui pra você. Só que eu conto sem dor. Claro, houve períodos na minha vida que, igual o suicídio, foi bem pesado. Foi pesado. Quem é que não carrega? Mas eu não conto isso com dor pra você. Eu te conto esses detalhes e revivo essa cena, mas sem o peso, sem o mimimi, sem o blá blá blá. E eu faço questão de trazer esses detalhes para você ver que eu passei por isso. E eu, em 2018, nesse período de estudos que eu tive, eu acabei construindo um método prático para eu pudesse replicar. Afinal, eu tinha que trabalhar. Não dava para eu ficar o tempo todo só num laudo de conhecimento, não. Não dava para ficar só nesse negócio de estudo. E eu acabei construindo um método, um hábito. E eu fui vendo que ia resolvendo a minha vida. Até que eu comecei, eu falei, caramba. Teve uma vez que eu falei, caramba. Eu fui contar um período da minha infância e eu não senti raiva. Falei, o que aconteceu? Não é que o passado deixou de existir. A memória continua existindo. Mas eu não sinto essa sensação, não sinto essa dor. E eu construí esse método. E a minha intenção aqui é passar ele para você para te dar consciência de que sim, você tem como romper com esse problema. Você tem como romper com esse trauma hoje mesmo, se você quer. Hoje mesmo, se você identifica que isso está causando danos na sua vida, você tem total condição. O primeiro passo aqui é você querer. O primeiro passo aqui é você ter dimensão de que isso te causa mal, porque até então eu achava que a minha infância era a melhor de todas. Eu só tive uma infância difícil porque eu apanhei. Só apanhei, mas foi graças a essa surra que eu ganhei que eu não virei um marginal na vida. Foi graças a essa surra que eu ganhei que eu não tive 15 filhos, porque a parentela da minha mãe, a parentela do meu pai, a minha irmã, então eu dava graças a Deus. Só que coitada de mim, cara. Olha o fardo que eu carregava de sofrimento dentro de mim. Não foi graças a essa surra. Não foi. Foi graças a essa surra que eu carreguei um monte de trauma, eu carreguei sofrimento na minha vida adulta. E replicava isso. E passava sofrimento.
Eu achava que, nossa, quando eu comecei a identificar essa raiz do mal dentro de mim, eu falei, não, peraí. Foi daí que eu fui buscando por cura, por eliminar essa raiz danosa dentro de mim. E só falo para você hoje que é possível sim. Mas o principal de tudo aqui é você reconhecer que está com esse problema, você reconhecer que isso é o seu mal e você desejar eliminá-lo da sua vida. Então, depois dessa história que eu te contei, depois desse enredo que eu te falei do que aconteceu na minha vida, do que acontece por trás desse método de educação, você deve estar se perguntando, de repente essa moça tem razão. De repente é possível sim eliminar essa dor, esse trauma, essa dor. Mas parece ser bom para ser verdade. E olha, eu também achava que era assim. Mas sabe o que mudou? Quando a minha única alternativa era eliminar essa dor de mim. E quanto mais diferente eu me via, mais aumentava o desejo em eliminar isso dentro de mim. Mais eu sentia garra. Caramba, eu tenho que ler tal livro? Vamos ler tal livro. Tem que fazer tal técnica? Vamos fazer tal técnica. E de passo em passo, passos firmes, eu cheguei aonde estou hoje. Demora um tempo? Demora. Mas sabe o que vai atrasar? A sua falta de decisão. A sua falta de comprometimento com o seu processo de cura. Porque se você estiver comprometido assim como eu tive, passe o tempo que for, você vai ver resultado e isso vai te dar garra. Eu desenvolvi um método para isso, como eu falei. E o meu método, ele é bem bacana, pois é totalmente replicável. O que contém nesse método? Como é que é esse método, Ana Carla? Esse método ele é baseado nos livros que li, nas técnicas que eu fiz, seja técnicas de reprogramação mental, seja técnicas de limpeza emocional. E eu fui montando um conjuntinho de ações e exercícios que foram super práticos e eu pratico até hoje, que me dá bons resultados. Não só para o trauma de infância, mas para as outras questões. Às vezes a gente quer limpar tal coisa e esse método é totalmente replicável. Tá, mas me conta aí, Ana Carla, o que é esse método? Eu vou compartilhar com você um exercício que você pode fazer super simples e fácil nos momentos que você estiver bem no auge da sua crise emocional. Nos momentos em que você estiver lembrando ali de tal problema, de tal situação. Que às vezes tem pessoas que, Ana Carla, não lembro da minha infância. Eu só lembro do meu ex que me traiu. Eu não lembro da minha infância. Eu só lembro do meu chefe que me judiou. Eu só lembro de causas recentes. Não tem problema. Pega esse problema recente agora e traz ele na sensação aqui presente. Você vai pegar uma caneta e um bloco de notas. Vai pegar no papel aqui e vai escrever. Eu hoje estou assim, porque eu passei por isso. Escreve no papel aquilo que mais te angustia, aquilo que mais está tirando a sua paz. Escreve tudo. De preferência, para você sentir esse efeito, escreve uma emoção só, traz só um evento. Depois que você sentir confiança e sentir que deu resultado, você pega mais coisas. Funciona? Não duvide, mas tem que ter paciência com você mesmo. Escreve. Depois que você escreveu, era o que eu fazia, tá? Peguei. Eu transferia toda a minha sensação, toda a minha dor para aquele papel. Eu pegava aquele papel, ia para a pia e queimava. Ana Carla, você queimava? Queimava. Sabe por que eu queimava? Qual era a informação que eu dava ali no queimar? O fogo dissolvia aquela dor. O fogo eliminava aquela dor. E a informação que eu dava para o meu corpo, para a minha mente, que aquilo já tinha se passado. Aquilo já estava resolvido. Aquilo já tinha eliminado. Engraçado que conforme eu me permitia me entregar essa sensação de escrever no papel a dor e queimar, passava. Claro que a mente, pelo hábito de se sentir mal, ela vai te trazer na cena, ela vai te trazer pro episódio, ela vai te fazer sofrer. Só que aí você troca a informação, você troca o vídeo, troca o filme. Não, eu já dei resultado para isso, eu já dei fim nisso, eu já queimei. Todas as vezes que a mente for trazer a dor, o trauma, você imagina da cena que você escreveu e queimou.
Se às vezes você sentia a necessidade de replicar essa situação, pega um papel, escreve de novo com outros assuntos que estão ali te influenciando, estão te perturbando daquela mesma cena e replica. A informação, esse ato de queimar o papel, esse ato de escrever e queimar, dá uma informação para o seu corpo de que saiu de mim, já não está mais em mim. Isso era uma técnica que eu fazia. Eu poderia te dar mais detalhes, poderia te falar mais coisas desse método. Esse método é incrível. E se você está comigo até esse momento e anotou isso, é sinal de que você está interessado. Então eu convido aqui quem realmente quer dar um passo a mais, quem realmente quer saber o caminho que eu trilhei para eliminar essa dor emocional. E foi para isso que com muito carinho eu resolvi dar essa aula e te mostrar que é possível e que eu tenho uma solução. Então eu convido você que quer dar um passo a mais, você que quer realmente eliminar a sua dor emocional, convido para que você fique comigo até o final, que eu tenho uma condição muito especial para você. Se você está aqui comigo até o final, você queria saber mais coisas, é sinal de que você está interessado realmente nesse processo de cura, nesse processo de eliminação de dor emocional. E é com muito carinho que eu criei esse método, para que você também chegue nesse processo, você chegue nessa condição que eu cheguei hoje. Esse método, ele é totalmente inovador, é o método AES, A-E-S, Adultos Emocionalmente Saudáveis, foi com esse intuito que eu criei. E o que é composto esse método? De aulas práticas e aulas teóricas. As aulas práticas aqui tem um diferencial. Você vai fazer comigo ao vivo, são práticas ao vivo que você vai fazer comigo e vão ficar gravadas para você continuar dar continuidade no seu processo de cura. Então, você vai praticar ali comigo ao vivo, vai sentir ali aquele episódio, aquele evento, vai sentir ele eliminando e o melhor, você vai ter uma parte teórica, você vai saber de tudo que está por baixo ali da sua dor emocional, até mesmo para favorecer o seu autoconhecimento. E não é um qualquer curso não, gente, que eu tô te oferecendo, é uma mentoria. Eu vou estar ali do seu lado, atendendo você, te ensinando o passo a passo em como que você chega lá. E de repente você tá aí interessado, mas ouviu a palavra mentoria, já deu uma pesquisada na internet. Não, mentoria é caro. Mentoria já fiz um orçamento aí no mercado de mentorias por 10 mil, 30 mil, 40 mil. Mas a minha intenção aqui é realmente ajudar você. E eu sei que se você comprar um curso hoje, você não vai conseguir fazer isso sozinho. E a minha intenção aqui é ajudar. Eu vou estar do seu lado nesse processo de eliminação de dor. Até mesmo porque é novo para você. Então eu vou estar do seu lado. Por isso que é uma mentoria. Mas eu te garanto, 10 mil você não vai pagar. Nem 5 mil, nem 3 mil. Tá animando? E se eu te falar que nem 2 mil você vai pagar? Já está um pouco mais animado? Então, como é que vai funcionar? Se você ficar comigo até o final da live, eu te garanto que você não vai se arrepender, hein? Como é que funciona então esse valor, Ana Carla? Se não é 3 mil, se não é 2 mil? O valor do método hoje, para ajudar vocês, eu está sendo a R$ 899 à vista, podendo ser parcelado em 12 vezes. Ah, mas Ana Carla, como é que eu vou dar entrada num valor assim que eu não... Calma! Tem as garantias. Por lei, todos nós sabemos que temos 7 dias de garantia. E aqui com a gente, você vai ter os 7 dias mais 45 dias. Se dentro de 45 dias você fizer o curso todo, participar de todas as aulas e não obtiver nenhum resultado participando de todas as aulas comigo, você não tiver resultado, eu lhe devolvo o dinheiro sem te questionar. Que a minha intenção aqui não é o dinheiro, é te ajudar. É que você sinta essa liberdade que eu sinto, que você enxergue a vida da forma como eu estou enxergando hoje, livre do trauma. Ah, Ana Carla, tem essa garantia? Sim. Você tem 45 dias para fazer esse teste. Teste mesmo, sabe? De pegar e fazer. Ah, não vou provar que ela tá errada. Vou provar que não funciona. Faça. Se você fizer em 45 dias, cumprindo com todo o protocolo, cumprindo com tudo o que está descrito no regulamento e não obtiver resultado, nós devolvemos seu dinheiro. E para você que está comigo até agora, eu te falei que você não ia se arrepender. Os 15 primeiros inscritos terão 1 hora de mentoria comigo. Sim,
1 hora ali, cara a cara comigo, você falando da sua dor e eu te ajudando você a resolver ela, já logo para você sentir os efeitos disso. Mas é só os primeiros inscritos, os 15 primeiros inscritos. Então corre logo você aqui na descrição do vídeo e garanta logo o método. E você que está protelando, vigie! 899, uma mentoria, você não encontra em qualquer lugar não. Já vai logo aqui na descrição e garanta a sua vaga. Obrigada, pessoal, vocês que ficaram aqui comigo e te vejo do outro lado. Então, eu quero agradecer vocês que ficaram comigo até o final aqui comigo, pelo carinho, pela companhia, afinal o tempo é precioso. E não perca seu tempo, já corre logo aqui na descrição e te vejo na mentoria, pessoal. Muito obrigada!